Hoje, bem cedinho, eu parei numa mercearia que tem aqui perto de onde eu moro para comprar pão. E assim que eu entrei na mercearia, uma mercearia pequena, uma televisão ligada, eu já fui logo no comecinho da manhã bombardeado com um noticiário que falava sobre um atropelamento, pelo que eu pude perceber, e o linchamento do motorista de 50 e poucos anos que atropelou e não sei o quê. Depois acabou a matéria e entrou uma outra matéria também falando sobre um crime. E aí eu saí. Peguei o meu pãozinho e saí. Aí eu cheguei, fui aqui abrir os e-mails, e aí eu vi o e-mail de uma amiga que acompanha o blog, que acompanha os vídeos. Ela acabou de lançar uma plataforma muito legal chamada Escolhas, e ela inclusive está curtida ali no meu Facebook, você pode entrar para saber um pouco mais. E ela me escreveu dizendo: olha, a minha vida vinha de uma maneira maravilhosa, mas ontem à noite eu estava chegando em casa com uma amiga e dois bandidos numa moto pararam do lado do meu carro e atiraram no vidro do motorista. O meu impulso no imediato foi dizer para minha amiga acelerar, foi o que ela fez. Os motoqueiros, os bandidos vieram atrás, mas na esquina, dois policiais interviram, viram o que estava acontecendo e perseguiram os bandidos, e a gente, felizmente, saiu dessa. E ela comenta que está chateada, que está, obviamente, claro, temerosa, inquieta diante desse terrível acontecimento. É engraçado que eu já vinha pensando de manhã em gravar esse vídeo falando sobre a necessidade da gente se aquietar. E aí depois dessa mensagem, e eu já vinha com o coração meio inquieto depois do noticiário, eu fiquei pensando nas razões que a gente tem na vida. Muitas razões, todos os dias. Talvez eu esteja falando sobre um caso extremo dessa amiga, mas todos nós temos razões para andar inquietos. Se a gente for olhar com honestidade para a nossa vida, se a gente for olhar com sensibilidade para o mundo que nos cerca, para a pobreza estampada claramente nas ruas, a péssima distribuição de renda, o sofrimento que as pessoas todos os dias, de alguma maneira, são expostas, seja ele relacionado a esses que eu agora mencionei como pobreza, distribuição de renda, ou os acontecimentos do dia a dia que nos colocam numa situação de inquietude, de questionamento, de falta de paz, de turbulência mental, existencial, de alma inquieta. Falta de dinheiro, insegurança em relação ao trabalho, problemas de relacionamento, problemas com os filhos, problema com o marido, problema com a mulher, com o chefe, falta de saúde, a descoberta de uma doença, falta de dinheiro, contas se acumulando e a pessoa não consegue um emprego. Razões não faltam. A vida está repleta dessas inquietudes, a vida está repleta de razões para que eu, logo pela manhã, quando o despertador toque, abra os olhos e diga: eu não quero, eu quero ficar aqui, eu quero dormir, eu não quero. Eu vou dormir e vou deixar, e aí quando eu acordar, tomara que tudo tenha passado. De um jeito ou de outro, a gente convive com os absurdos. A nossa vida é pontuada de perplexidades. Isso faz com que muita gente tente se entorpecer diante da realidade, porque nem sempre a realidade é fácil. É como o mendigo que mora na rua e precisa da bebida. Às vezes as pessoas criticam tanto fulano que está lá debaixo da ponte bebendo uma cachaça, mas como é que ele vai aguentar o frio? Como é que ele vai aguentar a vida dele? Se uma das alternativas que ele tem é se entorpecer. Ele faz com o que dá, com o que está ao alcance dele, mas não é diferente de nós que nos entorpecemos, que nos inebriamos de um jeito ou de outro para tentar fugir dessa realidade que muitas vezes aparenta ser cruel demais, difícil demais. Assumamos que é assim. Ninguém pode viver à margem de uma realidade que é difícil de encarar. E se a gente nega, o máximo que a gente está fazendo é tentando mascarar uma realidade. Ninguém disse que seria fácil. Está presente nesse mundo, está vivendo nessa
nessa sociedade de contradições, nessa sociedade de interesses, onde um se sobrepõe ao outro, onde quem tem mais dinheiro, tem mais poder, leva vantagem diante do oprimido, do que tem menos. Onde você pode estar chegando em casa hoje à noite e, como aconteceu com essa minha amiga, 2 bandidos chegarem e atirarem. É assim que é a vida. Mas isso tudo vai gerando na gente uma inquietude, um sentimento de vulnerabilidade, de perplexidade diante do fato de quem pode controlar, quem pode saber o que vai acontecer comigo amanhã, quem pode evitar que os males me atinjam, quem pode desviar do dia mau, quem pode se afastar da doença, do imprevisto, da dor. Eu comecei falando sobre a minha intenção de falar sobre aquietar-se. E aí eu entrei nesse assunto de desesperança para muita gente. Mas não é sobre desesperança que eu quero falar. O que eu quero falar é que existe sim uma realidade difícil, dolorida. Nós estamos numa condição de exposição, numa condição de imprevisibilidade, de vulnerabilidade diante da vida. Mas por outro lado, é possível passar por esse mar revolto, é possível passar por esses dias escuros, por essa selva de espinhos e de bichos e de monstros, e vencer. Podemos vencer e venceremos, como diria um outro vídeo meu. A vitória sobre a dor, sobre a perplexidade, sobre o imprevisto, não necessariamente está vinculado à nossa intenção, ao nosso desejo genuíno de não passar por ele. Muitas vezes a gente vai ter que passar pela floresta escura, muitas vezes a gente vai ter que atravessar a má notícia, muitas vezes a gente vai ter que entrar na madrugada de chuva, de trovões, de raios e de frio. Cada um de nós sabe onde o calo aperta e sabe onde dói mais. Agora, o importante, o necessário é saber que depois da madrugada vem a manhã, que depois da chuva vem a bonança, que depois da dor vem o alívio. E se você conseguir passar pelos momentos difíceis da sua vida, sabendo que são momentos, certamente você sairá deles muito melhor do que entrou. Por isso a necessidade da gente, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das dores e das turbulências da vida, aprender a se aquietar. Eu não estou me referindo exclusivamente, por exemplo, à meditação, apesar de ser uma ferramenta extremamente útil. Mas eu estou falando a condição interior que a gente vai alcançando, que a gente vai adensando dentro da gente, de conviver com a dor, com a perplexidade, conviver com os dias difíceis, conviver com o dia mau, sabendo que eu vou transcender a tudo isso. Não existe promessas de que você não passará pela dificuldade, mas existe a realidade de que você pode superá-las, de que elas não precisam se fixar em você como mote de vida, como norte de caminhada, como referência de olhar, como ingrediente de construção interior. Você está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou perguntando e o que eu estou querendo te dizer, o que eu estou afirmando, na verdade, não é uma pergunta, é que apesar das dificuldades, a gente não deve fugir dessa realidade, pelo contrário, nós podemos sim transcendê-las, não nos detendo a elas. E sabendo que no fim das contas, e aí eu volto para o que eu sempre falo, todas as experiências, absolutamente todas, têm como objetivo me fazer aprender a amar. Porque no fim das contas, quem dá o significado a cada uma delas sou eu. Obviamente, e eu falei isso para minha amiga, que sofreu esse susto com 3 tiros no carro, ela falava, eu não consigo enxergar significado nisso tudo. Eu dizia, olha, não precisa, agora é hora de você se aquietar, de você acalmar a mente, não está na hora de projetar significado.
mas com a mente calma, com o coração, claro que assustado diante disso, mas se pacificando. É natural que daqui a pouco você entenda e projete naquilo um significado que lhe fará alguém melhor. A vida é difícil, a vida é cheia de contradições, o nosso caminho muitas vezes é cheio de dor. Mas que bom saber que nada disso acontece por acaso, se eu não quiser que seja por acaso, se eu não deixar que seja por acaso, se isso não produzir em mim um coração auto-vitimizado, um coração amedrontado, um coração cheio de pânico, de depressão, de desconfiança em relação à vida. Daí a necessidade de você se aquietar. A gente está tão cercado de ruídos, a gente está tão cercado de vozes, a gente está tão cercado de alaridos, de raios e trovões que a gente não consegue ouvir os sons da vida. A vida é cheia de sons, a vida é cheia de música. Tem música no ar, sai música da natureza, sai música aqui de dentro, sai música. A gente está cercado, apesar da contradição, de belezas indescritíveis, irreferíveis, inefáveis. E a gente não vê porque todas essas contradições e dores que nos cercam vão nos poluindo, e esse é o perigo. Não é perder o corpo e nem perder essa vida, mas é obstruir os meus canais de percepção que me possibilitam transcender a contradição, a dor inevitável na caminhada de cada um. Nós podemos superar a dor. A dor não é maior do que nós podemos transcendê-la. Comece exercitando a pacificação e a aquietação, e a quietude, na verdade, interior. Cesse os ruídos. Hoje eu te falei, no começo desse papo, quando eu entrei no mercadinho para comprar pão, os ruídos que já vieram me atingir, do crime, da guerra. Isso está em todo lugar, então se aquiete. Acalme a sua mente. Pare para ouvir os sons, a música da vida, os sons que saem da sua alma, a beleza que está diante dos seus olhos, a beleza dos que convivem com você, a pureza dos que te cercam muitas vezes. Tudo de bom que também chega, afinal de contas não é só de males que o nosso caminho é balizado, mas tem muita beleza que a gente não vê, porque o mal se detém e se impõe como realidade maior, quando de fato a beleza que sai de dentro e a beleza que sai da vida pode tingir esses males e essas dores de significados que lhe fará alguém melhor. Significados que vão lhe transformando e fazendo com que você, aos poucos e com o tempo, aprenda a enfrentar as dores com paciência, com benevolência, com misericórdia e acredite, com gratidão. Chega uma hora em que você passa por dias difíceis e sofre e dói, mas lá no fundo o sentimento é de gratidão por estar passando por aquilo, porque aquilo vai lhe deixar alguém melhor e a certeza de que assim é, lhe melhora e aos poucos vai diminuindo o impacto daquelas tragédias do cotidiano. Aprenda a extrair a beleza que há dentro de você. Aprenda a enxergar a beleza que há na vida, apesar das contradições e apesar das dores. Talvez esse papo de hoje tenha sido um pouco mais pesado do que os outros, talvez isso tenha lhe suscitado alguns sentimentos, alguns pensamentos não tão confortáveis, mas eu não estou aqui para fugir da vida real e muitas vezes é necessário que a gente desconstrua certas proteções, certos esconderijos que muitas vezes nos poupa da percepção imediata da dor, mas não evita que ela se instale como realidade latente, presente, constante, subliminar, sutil, que vai escurecendo o nosso caminho e evitando que a gente lide com as tragédias e lide com a dor de uma forma serena, de uma forma sábia. Você pode transcender a tudo que hoje lhe atinge, tudo que hoje lhe afeta. Eu sei que muitas vezes pode doer e eu sei que dói. Mas entenda que, no fim das contas, o que a gente está vivendo, o que a gente está experimentando aqui nesse mundo,
É uma grande oportunidade de aprender a amar, de fazer escolhas, de enfrentar as contradições, de enfrentar as dores, de sofrer na caminhada, mas apesar disso, aprender a dar significado para cada coisa. E é isso, no fim de todos os processos, o que realmente importa. Nós não estamos legados, jogados, expostos de maneira aleatória e vulneráveis à dor e à contradição pelo simples acaso. Mas assim eu creio. Nós estamos sim vivendo e experimentando a maior jornada de todas, a maior possibilidade de transcendência, de crescimento, de aprendizado, de nos tornarmos seres iluminados pela luz do amor. Deus, que é amor, mora dentro de você. E se Deus mora dentro de você, todas as outras coisas podem ser enfrentadas e superadas. É assim que eu creio. E é assim que eu desejo para você. Sobre isso também eu falo no meu livro Éden. O link para você gratuitamente baixar o livro está aqui na descrição do vídeo e o meu e-mail à sua disposição. Esse e-mail que está aparecendo aqui. Se você não conseguir baixar o livro, ou se você quiser entrar em contato, fique à vontade. Um grande beijo. Pense no que eu te falei. Quiete-se, acalme-se, pacifique-se. E tudo será carregado de sentido, de crescimento, de gratidão. Um grande beijo e até o próximo ensaio.